Olá, estimados diocesanos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Voz da Diocese com as seguintes manchetes. Diocese celebra 8 anos da beatificação dos beatos Manuel e Adílio. Tríduo do Seminário Menor inicia nesta quinta-feira. Padre Lombardi desmente notícias sobre o Papa. Aplicativo disponibiliza formação para catequistas. CONIC promove seminário no Rio Grande do Sul sobre a campanha da Fraternidade 2016. E celebração e compromisso missionário marcarão o Bote Fé no próximo final de semana. Neste final de semana, a paróquia São José de São José das Missões está vivendo um momento muito especial. A Igreja Matriz, depois de passar por uma reforma, será reinaugurada e receberá a bênção de Dom Antônio Carlos Rossi Keller. Para conversar conosco sobre esta celebração, nós recebemos hoje o Padre Lídio Rosa de Azevedo, que é o pároco de São José das Missões. Olá, Padre Lídio, tudo bem? Boa tarde. Padre Lídio, então a sua paróquia é uma paróquia um pouco nova, né? Faz poucos anos que ela foi fundada. E por que surgiu a necessidade, então, de reformar a igreja? Nós éramos capela de Palmeiras das Missões. Então, quando foi criada, com muita dificuldade, mas com a graça de Deus sobretudo, então o pessoal construiu a igreja, construiu a canônica, mas com o passar do tempo, a igreja foi, sobretudo a pintura, parte externa, as janelas, foram se danificando com a chuva, com o sol, essa coisa toda, e a gente viu que tinha que, pelo menos, a pintura, que o nosso primeiro objetivo era a pintura. Depois que foram vindo as outras coisas, mas primeiramente a gente só queria era pintar, tanto por dentro como por fora. A pintura estava muito danificada. E as janelas, que eram de ferro, já não abriam mais, os vidros estavam bastante danificados também, mas o primeiro objetivo nosso era só pintar a igreja. Uhum. Aí depois que foram acontecendo as outras coisas, aí mas viemos pintar sem trocar as janelas, a gente ia logo ter que gastar de novo. Sim. E o piso também estava já bem danificado. Aí foram surgindo as outras coisas e a graça de Deus e a intercessão de São José, já falei isso para o senhor bispo, para Dom Antônio e aos 4 ventos. É pura graça de Deus que nós conseguimos chegar aonde nós chegamos para reformar aquela igreja. O povo foi generoso, muitas doações de fora também nós recebemos, de ex-paroquianos meus lá da minha diocese de origem de Jales, lá em São Paulo. Eu recebi doações e com a graça de Deus e a boa vontade do povo e a intercessão de São José e da Virgem Santíssima, foi que nós conseguimos chegar a esse ponto de reformar todo, trocar piso, trocar janelas e até, por fim, com incentivo total e irrestrito do nosso bispo Dom Antônio, nós conseguimos trocar o altar, também o ambão, colocar de mármore e vai acontecer então a consagração da igreja e a dedicação do altar. É um povo muito generoso então, né, Padre Lídio? Povo muito aberto, muito trabalhador e estiveram sempre dispostos a nos ajudar. E o nosso conselho atual, com a graça de Deus, os outros que passaram também, mas esse conselho é muito empenhado e pegaram logo de cabeça. Quando eu propus, já tinha falado com o Dom Antônio, né, e com o Monsenhor Luiz, eles lá aceitaram logo e foram adiante mesmo. E toda a comunidade de São José, não só os membros da Igreja Católica, como das outras denominações também, sempre participam, sempre estão juntos. E isso, a cidade de São José, ela é acolhedor, o povo é acolhedor, graças a Deus. E graças a essa abertura, a essa acolhida deles, é que a gente conseguiu chegar onde nós chegamos. Quantas comunidades que o senhor atende atualmente na paróquia? Com a matriz são 9. 9 comunidades. Não é? É uma paróquia relativamente grande, né, Padre É uma Lídio? paróquia, ela agora está menor porque as capelas mais antigas estão bem pequenas. A nossa lá, São Sebastião, que é a capela mais antiga da nossa paróquia, onde passou o Beato Manuel e o Coroinha Adílio. Exatamente. O Beato Manuel fez o casamento da mãe de uma nossa paroquiana lá que mora em frente à casa, a canônica, a dona Josina. Os pais dela foram
receberam a bênção do matrimônio do padre Manuel, quando ele fazia desobriga. Então ele passou ali e logo depois, seguindo o caminho, que ele foi morto. Mas ele passou naquela capela que é a mais antiga, a de São Sebastião. E hoje é a menor, porque o pessoal saiu todo, veio todo para a cidade para trabalhar, mas é a mais antiga e hoje ela está reduzida, tem só umas 4, 5 famílias lá na São Sebastião, mas é a mais antiga. E como foi a preparação da comunidade para esse momento, Padre Lídio, para viver esse momento de bênção da igreja, de consagração do altar? O pessoal está uma expectativa muito grande. E assim, eles não acham ali quase, ao pouco já viram uma consagração de uma igreja, uma dedicação do altar. Então eles estão uma expectativa muito grande e estão alegres com muito interesse, querendo participar e ajudando, aqueles que moram ali mais perto e tudo, estão sempre dispostos e há uma expectativa muito grande e a comunidade está se movimentando. O que eu mais gosto é isso, o que mais alegra o padre é que o pessoal corresponde. É um pessoal ali em São José, um pessoal que não é um pessoal duro, fechado, eles estão abertos, como todos os lugares tem seus problemas e dificuldades, quem não tem... Claro. Mas, graças a Deus, eles são abertos, estão dispostos a crescer. E estão numa alegria muito grande por essa consagração e dedicação do altar da nossa igreja. Padre Lídio, nós lhe agradecemos muito pela sua disponibilidade de ter vindo conversar conosco e desejamos muita prosperidade na sua paróquia. Eu que agradeço a você, Maíra, e aos que estão aqui com a gente. O nome não adianta, que minha cabeça é quebrada, eu não decoro, mas eu quero deixar muito obrigado de coração aqui, amanhã, no domingo, se Deus quiser, eu estendo esse convite, já está nas redes sociais, a gente já saiu até no jornal, e quem quiser comparecer será uma honra para a gente, e vou agradecer isso pessoalmente, mas eu não posso deixar de ressaltar a total dedicação de Dom Antônio para que isso se realizasse. Porque não era no princípio nós íamos só pintar a igreja. E essa dedicação da igreja e a consagração do altar seriam feitos ano que vem. Certo. Mas aí Dom Antônio, quando viu que já só faltava voltar o ambão, ele entrou junto comigo e foi nos ajudando. Também já quero agradecer de antemão algumas paróquias que nos ajudaram, que com doações também, eu não vou citar o nome aqui agora porque eu não lembro, mas algumas paróquias nos ajudaram, que Deus recompense a todos. E Dom Antônio que esteve na frente. Vamos sim, padre, nós vamos conseguir, vamos, porque eu vou. E ele que ia, eu ia atrás. E também eu quero já agradecer de coração a essa abertura, e não posso deixar também de agradecer esse pessoal lá de Jales, meus ex-paroquianos, que me ajudaram bastante para essa realização. Eu gostaria muito, ficaria imensamente feliz que quem pudesse participar, não deixe de participar, que nossa paróquia está de coração aberto para todos que lá vierem. E aqueles que não puderem, pelo menos rezem para nós uma Ave Maria. Eu não sou demagogo. A oração é a mola mestra de tudo. Então, sem oração não adianta. Ação sem oração é uma coisa vazia. Então, quem não puder ir, pelo menos que reze uma Ave Maria, para que a gente possa crescer cada vez mais. Porque se a gente a igreja está bonita, graças a Deus, mas muito mais importante é que o povo cresça espiritualmente e se aproxime mais de Nosso Senhor. Esse é o objetivo de tudo. Para que Deus cresça, para que Jesus apareça e que nós diminuamos. A gente não tem que aparecer. Quem aparece sempre é Nosso Senhor. Ele é que tem que brilhar, Ele é o Senhor da história. E a sua Mãe Santíssima e o esposo dela, São José, que é o nosso padroeiro. Tá certo, muito obrigado, Padre Lídio. Eu que agradeço. Na última quarta-feira, a nossa diocese celebrou 8 anos da beatificação dos mártires Beatos, Manuel e Adílio. A beatificação aconteceu em 21 de outubro de 2007, em Frederico Westphalen. A paróquia Santa Inês de Três Passos, o chão sagrado dos Beatos, também fez a sua celebração. Ocorreu uma missa em ação de graças pelos 8 anos. A celebração aconteceu junto ao santuário, na linha Feijão Mildo, contando com centenas de fiéis da paróquia Santa Inês. A Santa Missa foi celebrada pelo pároco de Três Passos, o cônego Hélio Welter.
Em sua pregação, o padre Hélio lembrou a trajetória e a missão realizada pelo padre Manuel e pelo coroinha Adílio, que apesar de tantas ameaças e dificuldades, jamais deixaram de anunciar o Evangelho, destacando que os beatos foram ao encontro das pessoas que os esperavam para realizar batizados e casamentos, mas que pela obra do destino não conseguiram chegar. Em entrevista ao Complexo Luz e Alegria, o padre Gilmar destacou o exemplo deixado pelos beatos, o seu testemunho de vida e fé, e que o exemplo dos dois possa fazer com que a sua história se torne cada vez mais conhecida no mundo. No site da Diocese, na aba dos Mártires, você encontra a oração pela canonização dos beatos Manuel e Adílio. Vamos todos rezar juntos para que Deus conceda a honra da canonização. Nesta próxima quinta-feira, dia 29, o Seminário Menor Nossa Senhora Medianeira dá início às celebrações do cinquentenário, com o início do Tríduo. O Tríduo inicia às 19h30 na Capela do Seminário Menor e toda a comunidade está convidada. Segundo o diácono Rodrigo Pereira, reitor do seminário, este é um momento de agradecer pelas graças recebidas nestes 50 anos e também rezar pelas futuras gerações e pelas vocações. No dia 1º de novembro, no próximo domingo, haverá a Santa Missa presidida por Dom Antônio Carlos Rossi Keller às 10 horas no seminário. Os ingressos para o almoço, que será no bairro Fátima, serão vendidos na Secretaria Paroquial da Catedral e também no Seminário Menor Nossa Senhora Medianeira. Nesta semana, um jornal italiano causou polêmica ao anunciar que o Papa Francisco estava com um tumor cerebral. O Vaticano emitiu um comunicado desmentindo a notícia. O padre Federico Lombardi, diretor da sala de imprensa da Santa Sé, também se manifestou sobre o assunto. Confira. Um espaço de formação para catequistas e leigos foi criado pela Associação Católica Pequeninos do Senhor. Por meio do aplicativo Pequeninos do Senhor, disponível para tablets e smartphones de sistema Android ou iOS, é possível acessar e ficar atualizado no que diz respeito à evangelização, à espiritualidade, às notícias da igreja, as formas de acolher e de educar, a inclusão das crianças deficientes na catequese, a comunicação e muito mais. Os colunistas que são convidados para escrever semanalmente são leigos e padres com conhecimento, vivência, formação e autoridade no assunto, e por isso estão preparados e capacitados para escrever sobre o tema proposto em cada coluna. Os textos também estão disponíveis para acesso, além do aplicativo, no site. Os internautas podem interagir com os escritores, tirando dúvidas dos textos postados ou enviando perguntas para o e-mail jornalismo@pequeninosdosenhor.org. Com o objetivo de oferecer formação sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica 2016, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC, promoveu, por meio do Regional Sul 3, o Rio Grande do Sul, um seminário estadual nesta última terça-feira, dia 20, em Porto Alegre. Cerca de 80 pessoas de diversas cidades do estado estiveram presentes no seminário, que teve como tema principal Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Organizado pelo Regional Sul 3, o seminário também contou com a presença e o apoio de membros da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Na audiência geral desta quarta-feira, dia 21, o Papa dissertou sobre as promessas feitas nas famílias, começando pela promessa de amor e fidelidade feita por marido e esposa no momento do matrimônio. Confira a reportagem. Com a hashtag Imigrante Eu Me Comprometo, a organização do Bote Fé do Rio Grande do Sul
que acontecerá nos dias 31 de outubro e 1º de novembro em Porto Alegre, juntamente com a Pastoral da Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul, convoca a juventude católica a partilhar alimentos e materiais de higiene pessoal com os mais de 13 mil imigrantes que vivem em terras gaúchas. Diversos pontos de coleta estarão à disposição da juventude, não só no Anfiteatro Pôr do Sol, mas também nas paróquias e comunidades que acolherão os jovens do Bote-Fé. O Serviço de Evangelização da Juventude do Estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez, se coloca ao lado, como o apoio de caminhada aos irmãos migrantes. A coordenadora do setor Juventude do Regional Sul 3, irmã Zenilde Fontes, explica que o objetivo da doação dos mantimentos para os imigrantes é, sobretudo, um dos gestos concretos do Bote-Fé, buscando viver a mística de Jesus Cristo na alteridade e gratuidade. Acompanhe agora o Evangelho com o Bispo diocesano Dom Antônio Carlos Rossi Keller. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos celebrar neste final de semana o 30º domingo do tempo comum. Deus vai nos dirigir a sua palavra e nós vamos escutá-la com atenção, com carinho, com amor, e depois Ele também nos dará a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, nosso Senhor. Ele quer que nós tenhamos a capacidade de enxergar a sua vontade, o seu querer, e pelo batismo nós todos recebemos de Deus esta capacidade. E neste 30º domingo do tempo comum, a palavra de Deus vai nos apresentar um caminho de fé, um caminho que tem dois sentidos. O primeiro sentido é, antes de tudo, o sentido da volta para Deus. A primeira leitura do Antigo Testamento expressa essa alegria do profeta Jeremias, anunciando ao povo o retorno para a terra prometida, o fim do exílio da terra prometida. E depois no Evangelho nós vamos ver o cego, que faz um caminho inverso, vai em direção a Jesus, mesmo sem enxergar, mesmo privado da visão, ele vai ao encontro de Jesus para receber a cura do seu mal. Nós vamos ouvir a primeira leitura, que será lida, proclamada em nossas assembleias, na nossa missa neste domingo. O texto é tirado do profeta Jeremias, o capítulo 31, versículos 7 a 9. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O anúncio do profeta Jeremias nesta leitura refere-se exatamente ao fim do exílio. Por isso Jeremias se sente feliz em não anunciar mais desgraças, em não anunciar mais situações tristes para aquele povo, porque Deus resolveu e decidiu, na sua onipotência e na sua sabedoria, fazer aquele povo voltar para a terra prometida, de onde este povo tinha sido expulso por causa da sua infidelidade. Penso que esta leitura nos ajuda sempre a nunca perder a esperança nas situações difíceis, nos exílios que nós passamos muitas vezes na nossa vida. Uma doença, a perda de um ente querido, uma situação difícil que nós vivemos no dia a dia. Tudo isto, dentro de um quadro de fé, serve para a nossa purificação, serve para que nós tomemos consciência
de como as coisas deste mundo são efêmeras, são passageiras, e como a nossa confiança deve estar depositada sempre em Deus, porque Deus cuida de nós. Mesmo nessas situações difíceis, Deus nunca nos abandona e está sempre procurando nos levar de novo ao seu encontro, a esta alegria de quem volta para o bem que recebeu do próprio Deus. Vamos ouvir agora a segunda leitura. O texto da segunda leitura é tirado da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 1 a 6. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, esta segunda leitura nos mostra o sacerdócio de Cristo. Este sacerdócio que o fez baixar, vir ao encontro da nossa fragilidade, da nossa fraqueza humana. Nosso Senhor conheceu a situação da humanidade, porque Ele se fez homem, um de nós. Experimentou tudo o que nós experimentamos aqui nesta terra, como diz São Paulo, menos o pecado. Isto levou Jesus a ter esta sensibilidade humana pela nossa situação de pecadores. Por isso nosso Senhor nos amou tanto e entregou a sua vida com a maior generosidade possível, porque conheceu a nossa fragilidade, conheceu a necessidade que nós tínhamos da graça e da salvação e da misericórdia que Deus nos enviou por meio dele. E o sacerdócio do Antigo Testamento foi superado por aquele sacerdócio do Novo Testamento, o sacerdócio do qual Cristo é a fonte, é a origem, o sacerdócio hoje da Igreja. Este sacerdócio ordenado que reproduz a misericórdia, o perdão que Jesus Cristo, nosso Senhor, veio trazer. Um sacerdote, um padre, no mundo de hoje, tem esta missão, a missão de ser alguém que, tendo conhecimento dos pecados da humanidade, das fragilidades humanas, ofereça ao pecador, sabendo que ele é o primeiro pecador, a graça da salvação, a graça que Jesus Cristo veio nos trazer. Ouçamos agora o texto do Evangelho deste domingo. É tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo
e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este cego representa toda a humanidade. A humanidade cega, que não consegue dar um sentido à própria existência, que não consegue encontrar a solução para o seu mal mais profundo, mais arraigado, que é o pecado, simbolizado neste texto do Evangelho com aquele manto que recobria aquele homem cego. Por isso, quando ele é chamado por Jesus para poder enxergar, para poder ver, ele se desfaz do seu manto. Ele joga para longe o seu manto, como nos diz o evangelista São Marcos. Significa que Jesus pediu dele uma atitude, a atitude de se desvestir do pecado, do homem velho, do homem marcado pela situação de incapacidade de encontrar a luz que é Jesus Cristo. Nosso Senhor, pelo batismo, nos devolveu a capacidade de enxergar, de ver a salvação, de ver a graça, de poder encontrar este caminho que leva para o céu. E é Jesus quem nos diz que para trilhar este caminho, nós precisamos jogar para longe de nós tudo aquilo que impede a nossa vida de poder seguir com fidelidade a Jesus. Irmãos e irmãs, neste domingo, ouvindo a palavra do Senhor, nós também somos convidados a nos aproximar da mesa da Eucaristia, para receber a Sagrada Comunhão. Que este caminhar em direção a Jesus simbolize a nossa atitude e caminhar sempre com Deus na nossa vida, de ir ao encontro sempre do Senhor, porque com Ele nós encontraremos a salvação, a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim nós encerramos mais um programa da Diocese Frederico Westphalen. Fiquem com Deus e até a próxima semana.